suaves, assim, nesse sentido. Tanto que trazem o Werner Von Braun e enfiou ele pra criar a NASA, né, cara? Sim. Basicamente, ele que foi o que criou a NASA, né? Então essa é uma parte aí que é muito interessante. Aí fica aí, ó, dica aí pra galera aí, estudar a Segunda Guerra Mundial. Mas a pergunta que não quer calar, quem realmente venceu? Foi os Estados Unidos? Ou tem uma segunda versão da história? Eu sempre acho que tem a segunda versão da história, né? Eu faço parte desse time. Não sei, o que você acha, Sérgio? Cara, assim, se você... Eu vai- eu não acho que os Estados Faz uma Unidos enquete venceu, aí, cara. Gabriel. Não, porque eu acho Quem que os ganhou? Estados Unidos, ele... Tanto que, se você pegar e ler livros sobre a bomba atômica, chega um momento ali que os caras falam, cara, acabou a guerra, cara, não precisa jogar essa bomba aí não, entendeu? Só que eles tinham medo da guerra no Japão continuar por muito tempo, né? Não tinha esse medo, né? Porque os soviéticos já tinham feito a Alemanha se render, o Hitler tinha se matado e tal, eles estavam indo lá pra Manchúria, lá que ia acontecer tudo isso aí. O medo que os americanos tinham era daquilo ali durar e ficar durando muito tempo e não se resolver. Mas tinha pessoas dentro. Eu li um livro que é muito legal, que chama Making the Atomic Bomb, onde os caras falam isso, conta essa parte da história aí, que depois que tinham derrotado. Porque os caras queriam jogar a bomba atômica na Alemanha. Isso é que eles queriam. Eles queriam jogar a bomba. Sério? Todo o esforço deles era pra jogar a bomba. O sonho do Oppenheimer era jogar a bomba atômica na Alemanha. Louco. Tanto que quando o Hitler, o Exército Vermelho chega lá, toma a Alemanha e o Hitler morre, pra ele acabou. Ele fala, caramba, o que eu vou fazer agora? Porque ele queria jogar a bomba atômica na Alemanha. Como tem um atraso em fazer a bomba atômica, esse atraso aí custou o fato deles não jogarem a bomba atômica na Alemanha. Então o plano inicial, a ideia do Oppenheimer era jogar a bomba atômica na Alemanha. A ideia do Oppenheimer era jogar a bomba atômica na Alemanha? Na Alemanha. Ele queria jogar a bomba atômica na Alemanha. Porque ele tinha ódio dos nazistas, principalmente pela maneira como os nazistas tratavam os cientistas. Uhum. Tanto que ele faz todo um movimento ali para levar os cientistas alemães importantes para os Estados Unidos, joga os cientistas das universidades, os italianos também, o Enrico Fermi é um deles. Uhum. O Enrico Fermi estava lá lá na Itália, entendeu? E ele é tirado pelo Oppenheimer e colocado na Universidade de Chicago. Então o Oppenheimer faz isso, porque a raiva do Oppenheimer era contra os nazistas. Tanto que quando acontece isso, cara, ele dá uma brochada, todo fala, o que nós vamos fazer agora, cara? Pra que jogar isso aí no Japão, cara? Entendeu? Sim. Tipo assim, e os caras tentam, não, porque o Japão invadiu aqui Pearl Harbor. Fala, cara, mas não faz sentido, cara. Conversando com o Júlio, eu perguntei também sobre isso, ele falou que o Japão não queria desistir e o Japão tinha um histórico até então de ser uma nação que não tinha perdido uma guerra pra ninguém. Então ele tinha uma pressão interna também. Se ele se rendesse, ele ia se render e provavelmente o imperador ia cair. Então o imperador não queria, o povo achava que era possível do Japão ganhar, porque ele já tinha invadido a China, ele já tinha feito todo o papel do Japão na Segunda Guerra, inclusive, foi de ataque. Então ele acreditava que ele conseguiria, né? Ele acreditava que ele conseguiria, de alguma forma, obter esse sucesso. Porque tem aquela reunião, como que chama, cara? Você vai lembrar melhor que eu. Conferência de Potsdam. Exatamente. Porque eles queriam uma rendição incondicional do Japão. Sim. E o Japão não assina rendição incondicional, né? Sim, e acaba até virando um instrumento para poder pressionar o processo de renúncia, mas que acontece até algumas semanas depois, né? Por conta desses acordos que vão ser estabelecidos para a ocupação do território. É isso aí. Tanto que é isso, né? O Japão ficou ocupado pelas tropas dos Estados Unidos por muito tempo. Isso ali mesmo. acoplados por um bom tempo. É um período... cara, eu acho que... Você acha que é um dos períodos mais complicados da história, assim, para estudar? Porque é muita coisa acontecendo, né? Num espaço de tempo muito curto, né? Eu acho que são muitas articulações e acordos ali, né? Ainda mais nesse cenário que o mundo tinha atravessado uma guerra sem precedentes, né? Então, é interessante, eu acho que de uma perspectiva, na verdade, ver como que essas costuras de alianças e acordos vão reverberar futuramente na geopolítica, assim. Então, entender como que, por exemplo, poucas pessoas sabem disso, mas que durante um tempo, por exemplo, a Coreia do Sul foi governada por um militar dos Estados Unidos. Depois do processo do final da Segunda Guerra Mundial, o Japão também passou por uma ocupação oficial ali do exército. Ainda você tem bases militares naqueles lugares. Então, acho que é mais interessante de estudar essas confusões, assim, né, para ver o quanto essas coisas ainda estão presentes no dia a dia, assim. Sim. Da galera, assim. Muito interessante. Aí de todas as guerras que vão rolar depois, né, da Guerra da Coreia, do Vietnã. Exatamente.
E uma coisa que tem uma galera, eu conversei com o Vitor, né? Ele é meio da ideia de que não teve duas guerras. Você acha que teve duas guerras? Porque tem muito historiador que fala que a guerra foi uma só, com um pequeno período de paz no meio. Não tem essa análise aí que a galera faz? Eu consideraria como duas guerras, mais por uma questão de divisão cronológica, acho que de apreensão didática, sim. Mas uma é continuação da outra, né? Acho que por questões políticas, né? Porque a primeira, que é uma guerra causada pelo imperialismo, né? Pela disputa das potências, e uma coisa que não vai ser resolvida, né? Que no final das contas, a resolução, na verdade, para esse problema, para essa questão das guerras, né? Era o crescimento da União Soviética na Revolução Socialista. Tanto que acaba a Primeira Guerra Mundial e 14 potências estrangeiras invadem o território da União Soviética na Guerra Civil. 14 países invadiram a União Soviética entre 1917 e 1921, mas tem conflito até 1927. Eu acho que assim, torna a história, né, do processo de rearticulação dos soviéticos magnífica, assim, um negócio que é muito interessante de ser estudado. E nesse contexto, né, enfim, eu acho que os nazistas só não conseguiram avançar ainda mais, assim, eu acho que por conta do esforço soviético que foi realizado ali. Então, eu acho que no final das contas, né, respondendo a pergunta, não, acho que são duas guerras separadas. São duas mesmo, né? Sim, mas tem essa discussão aí, né? Tem uma galera que discute isso, né? Tem, mas eu acho que por uma apreensão das informações gerais, de como está apresentado no grande público, eu acredito que essa divisão de duas guerras é interessante, mas entender uma como uma continuidade dos processos mesmo da outra, né? Entendi. Não são exatamente iguais, exatamente a continuação, mas é meio que um spin-off, assim. Né? Tá ligado? Com certeza. É uma ideia mais ou menos assim. Sim. E uma outra coisa, cara, que depois, quando acaba a guerra ali, o Estado, quando eles vêm a bomba atômica e tal, a União Soviética começa loucamente a querer produzir a bomba atômica, né? Sim. Aí acho que eu já li em algum lugar que os caras com medo, porque a União Soviética, ela passa durante muitos anos da história dela sendo sempre invadida, né? Sim. É sempre invadida. E aí os caras falam assim, cara, agora acabou esse negócio, cara. Não vamos ser mais invadidos por ninguém, não. Vamos produzir bomba atômica. Aí acho que eu li, não sei se foi num livro, num artigo, que eles pegavam todo mundo, tipo, o cara tinha uma sapataria. Cara, você para de produzir sapato agora, que você vai produzir a bomba atômica, entendeu? Nossa. Tipo, sapato não vai fazer... Sapatos atômicos. Sapato não vai fazer a gente ganhar a guerra, entendeu? O que o cara queria dizer no artigo é assim, que eles começaram a transformar qualquer tipo de indústria que tinha para ajudar na produção de armas. Mais ou menos, assim. O que eles faziam é que, como a União Soviética tinha recursos muito limitados por conta das invasões, do problema econômico de anos anteriores... Eles precisavam meio que se virar nos 30, assim. Então eles tinham poucos recursos disponíveis em termos materiais, em termos técnicos científicos. Então eles faziam adaptações de grandes fábricas para fabricarem artigos com pequenas... que poderiam servir. Então uma fábrica de, sei lá, de bala, de docinho, de caramelos, você muda a forma e faz bala mesmo. Bala de canhão, coisa de arma, né? A outra bala, sim. Então é isso mesmo. Então aconteceu Tanto que isso até aí, interessante, porque você comentou que tem uma disparidade na corrida espacial, que são dois modelos de desenvolvimento dos programas que são muito diferentes, né? Porque por um lado você tem a União Soviética fazendo uma engenharia muito mais simplificada, muito mais enxuta nesse sentido, por uma questão de recursos e de melhor aproveitamento, e do outro dos Estados Unidos, né? Pelo menos do que eu já li, dos filmes que vê e tal, você tem uma tecnologia muito mais, eu acho que aperfeiçoada, mas talvez com mais detalhes, assim, né? É tipo uma tecnologia mais desenvolvida em termos absolutos, assim, do que uma tecnologia funcional. O que você acha disso? Cara, não, eu acho que sim, a engenharia ali na União Soviética, ela foi, assim, mais simplificada mesmo, mas ela deu muito mais resultado. Mas pra mim, aí, o que entra na corrida espacial e o que é fundamental, tanto que é o que faz a União Soviética perder depois, é que era uma zona a União Soviética. Uma zona. E aí eles... esse que é uma zona? Era uma zona. Os caras mandaram tudo pro espaço e lá era bagunça. Não, aí eu vou te falar. Era uma zona. Pra arrumar essa zona, os caras tiram um cara que tava preso há muito tempo lá na Sibéria, que é o Sergei Korolev. Então, o Sergei Korolev, o programa espacial soviético, cara, ele deve tudo que ele fez ao Sergei Korolev. Sim. Porque ele foi o cara que colocou ordem em tudo. Ele colocou, tipo, método em tudo. E ele era um cara altamente respeitado. Então, e o pessoal via nele
uma figura de respeito mesmo. E é engraçado, assim, porque na verdade ninguém sabia que o Korolev era chefe Ninguém do programa sabia. espacial soviético até quando ele morreu. Porque Não, deixaram até quando ele morreu e até muitos anos depois. A Sim. gente só foi saber depois quando teve na queda da União Soviética, quando eu já liberou. vi artigo que reportava isso já em homenagens em 66. Ah, em homenagem. Não, ele já tinha Ah, morrido, tá. né? É. Mas aí ele morre, acho que de uma complicação de doença cardíaca. Isso. E aí ele ganha uma notoriedade enorme, assim. Eles fizeram isso justamente para poder evitar que ele fosse conhecido como alvo, né? Exatamente. Tem uma história muito interessante que eu tava lendo sobre, que era o fato de que os soviéticos começaram a desenvolver o modelo do R-7, que vai ser o primeiro míssil interbalístico da história, por conta dos aviões americanos, os U-2, Isso. que ficavam sobrevoando o território ali, né? É isso mesmo. E aí tem um negócio interessante sobre o Korolev, porque ele coordenava a parada, ele era tipo o chefe do departamento do escritório de foguetes experimentais. Entendi. Só que o modelo de gerenciamento da Agência Espacial Soviética, do programa, era diferente. Porque da NASA era tudo centralizado. Centralizado, exatamente. E aí da União Soviética você tinha várias agências simultâneas que faziam vários projetos diferentes e que iam testando as coisas. Eu acho que os soviéticos, eles são os melhores amigos daquele ditado. Feito é melhor que Melhor perfeito. Isso é verdade mesmo. Isso é isso mesmo. Tentaram muitas isso coisas, né? Mas mesmo estando descentralizado, o Korolev era a figura que... Ele ele era punha o ordem em cabeça da tudo. parada, assim. Era Ele era o uma cabeça, figura cara. que era muito determinante no desenvolvimento do programa. Tanto que depois que ele falece, né? O programa ele tem acaba. algumas alterações. Porque Sim. aí cada uma dessas coisas que resta, ela quer tomar o poder. Sim, E aí a parte técnica da parada vai pro saco, entendeu? sim. O Korolev, ele prezava muito a parte técnica e tudo mais. Ele era um cara muito firme, um cara muito determinado. Todo mundo respeitava ele demais, entendeu? Pô, ele era o cara ficou preso, era o cara que ficou não sei o quê, cara. Pô, vamos respeitar esse cara aí, entendeu? E... Se o cara ficou preso e soltaram um cara pra isso, resolver, cara, pra resolver o programa espacial soviético, entendeu? ninguém Ele mexe veio com ele, né? tudo, cara. Ninguém mexia com ele e tal. Quando ele morre, vira uma confusão, porque aí tem o OKB que quer tomar conta, o outro setor ali, o Energia ali, que produz motor e tal, quer tomar conta, uma outra galera que também quer tomar, aí tem uma briga de poder pra ver quem que pega a Roscosmos, no caso, né? Sim. Que é a agência espacial russa. E nessa briga de poder aí, os americanos vêm lá na toada deles e os soviéticos começam a brigar entre eles, cara, e aí começa a dar problema, e daqui a pouco a gente fala, principalmente no N1, né? Que era o foguetão que eles foram fazer. Sim. Começa Mas a dar muito a problema. disputa espacial, você concorda que quem venceu foi os Estados Unidos? Olha, eu acho que trazer o vencedor, né? Eu acho que a União Soviética venceu. Mas sim, se a gente fosse colocar na competição, foi a primeira. né? Ela foi a primeira Porque, a sair porque eu acho que na da verdade, atmosfera. eu acho que porque na verdade, né? Eu não gosto muito dessa ideia de vencer a corrida espacial, porque quem que terminou a Guerra Fria em pé foram os Estados Unidos, né? Então Uhum. levanta esse debate, essa questão. Mas eu acho que a União Soviética foi pioneira isso. na maior parte das ações. Eu acho que é isso. Sim, isso aí com Eu acho certeza. que é o elemento do pioneirismo, é o elemento de uma engenharia simplificada, organizada e articulada nesse projeto de engenharia eficaz, né? Isso. Então eu acho que o resumo sim. Eu diria que ganhou por isso. Por que isso? Mandou o primeiro satélite, o primeiro cachorro, mandou o primeiro homem, a Não, primeira saiu mulher. da a atmosfera. primeira A órbita estação. abaixo da Terra já é o espaço, né? Sim. Então pronto. Mandaram o primeiro satélite, né, cara? Sputnik, né? Então. Mandaram o primeiro E o satélite em Sputnik 57. ele tinha 60 centímetros, mano. Era uma bolinha assim, Né? desse tamanho. Era uma bolinha que fazia transmissão de rádio e que aí deu, acho que 3 voltas ao redor do planeta. não 3 foi? voltas apitando. Isso que assustou os americanos. Mandando rádio, assim, pra Quando ela galera. passou apitando em cima lá, os caras falaram, agora ferrou, meu amigo. E eles faziam tudo isso na surdina, né? Porque eles Entendi. não ficavam revelando como que eles lançariam os foguetes e tal, porque era perigoso, né? Então, todos os projetos que eram lançados, a Sputnik, a Vostok, todos esses eram... A galera só conhecia depois que eles tinham sido lançados. Depois, exatamente. Então você isso. tinha um programa ali de segurança em termos de espionagem que era muito grande, assim. E eu acho incrível, né? Porque, de novo, isso. Um país que foi completamente devastado pelas guerras conseguiu ainda assim se articular, se organizar Então, e fazer esse lançamento. Inclusive, a Valentina Tereshkova, que foi a primeira mulher, ela ainda tá viva. Ela é deputada pelo partido do Putin na Rússia. que legal. Rússia né? Unida, Nossa, tá sim. viva ainda. Curiosidade, sim. Valentina Tereshkova foi a primeira mulher a ir pro espaço.
Eu lembro do Lembra da Eu minha lembro, treta, é né? ótimo, eu do lembro. post do Serjão Lembra da minha treta lá com a AEB, né? com o pessoal aqui do Brasil. Não. Sacanagem que a AEB fez. Mas tudo bem. Mas mas a União Soviética é isso. Eu acho assim, que a União Soviética é aquele time que jogou bonito. Mas na hora, os Estados Unidos vai lá e marca o gol nos 47 do segundo tempo, entendeu? E aí Sim. quem ganha? Tipo o Brasil na última Copa, né? Sabe o que eu comparo muito? A galera não vai lembrar, é só da minha época, eu já sou velho aqui. O Brasil de 1982, Eu galera. tava pensando exatamente Entendeu? nesse exemplo. Jogou bonito, Exatamente. era lindo você ver jogar, pô, não sei o que, tal, não sei o que. Chega ali na hora. É que tem acho que tem duas questões interessantes sobre essa queda da União Soviética na corrida espacial, que são, primeiro, você tem uma desaceleração no ritmo político da União Soviética que é muito grande. Tem uma degeneração em relação a como o Partido Comunista vinha tocando as atividades, que foi levando a galera para um campo de abandono dessas atividades. E aí, enfim, tem todo o processo contra-revolucionário do Gorbachev, da Perestroika, da Glasnost e tal. E para além disso, tem aquele lance também que os soviéticos importaram computadores da IBM, não sei se microchips, computadores, Uhum. alguma coisa assim. E aí, esses computadores e chips vieram com defeito. E aí foi essa grande virada que os Estados Unidos conseguiram realizar nos anos 80, que é a transformação do sistema espacial, né, do programa, Sim. em termos computadorizados, né? Porque pra você calcular a órbita, pra calcular, principalmente usar a equação do foguete lá, quantidade de combustível e tudo, eles viram que não dava mais pra fazer na mão, né? Então Sim. tinha que... O computador foi esse grande avanço que teve pra poder acelerar, né? Então você acelerava demais o processo principalmente de mandar foguete pra órbita, calcular a órbita correta, porque era uma época, o pessoal não vai entender, O cara, pessoal não lembra. mas era uma época, cara, que lançava-se muito foguete, muita coisa explodia o tempo todo, entendeu? Mal chegava na órbita já explodia, mal saía da órbita da Terra explodia, porque os caras estavam aprendendo, fazendo e aprendendo ao mesmo tempo, entendeu? Uhum. Quando vem o computador, e aí é uma grande revolução mesmo, porque consegue calcular as órbitas direitinho, os delta V, porque lançar foguete é um negócio muito complicado. Entrem aí e tentem jogar Kerbal Space Pô, Program. animal. Eu já joguei algumas vezes e é patético, assim. É dificílimo. Nossa, é muito dificílimo. difícil, é muito Você se difícil. sente lá no início da corrida espacial, cara. Porque você monta seu foguetinho e vai lançar. Se você não dá o delta V, que a gente chama, que é a variação, a aceleração no momento certo, seu foguete cai, explode e tal. Só que para fazer essas contas, qual que é a grande dificuldade? Por que não dá para fazer na mão? Porque isso é uma conta que tem que ser feita à medida que o foguete está subindo. Então você decolou, o computador começa a calcular e ele que vai mudando a inclinação, ele que vai mexendo nas coisas, vai acelerando, vai desacelerando o foguete. Você não tem tempo de fazer essas contas na mão, entendeu? Então por isso que o computador representa esse grande avanço aí no programa espacial. A NASA tinha as computadoras da NASA. Tem aquele filme magnífico lá das mulheres lá, Além do Tempo lá. Que são Estrelas Além do Tempo, né? Estrelas Além do Tempo, isso aí, que elas são as computadoras da NASA. Elas ficam só calculando órbita e tal. Tanto que quando o John Glenn vai no espaço, ele fala assim, cara, é só ela, cara. Se ela não calcular minha órbita, eu não vou não, entendeu?